Bem-vindos ao estudo da Cia da Vila, que você fique muito confortável nessa mesa. E nesse estudo agora, estudo 12, eu trouxe Ismael, nosso parceirão. Fala aí, Ismael. Cara. Vamos falar aí sobre Romanos 12 e 13. 12 e 13. Então quero que você tenha decorado, brincadeira, deixa eu falar com você. Mas a lição 12. A lição 12. Não causa uma dislexia, né, pra galera aí. Lição 12, Romanos 12 e 13. Beleza, vamos partir pra frente. Ismael, fora as gracinhas aí, cara. É um assunto sério. Qual que é o estilo de vida de alguém que tá em Cristo, segundo esse texto aí? Bom, lendo Romanos 12, eu queria mencionar para você pelo menos os dois primeiros versos, que dizem assim, né, verso 1 e 2 do capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Me perdoe. Aparentemente é um estilo de vida aí meio tenso, né? É um estilo de vida bem tenso, só que assim, quando o Paulo está falando isso aqui, o que me vem à mente? As pessoas elas se preocupam com aquilo que elas não devem fazer, né? Acho que eu passei muitos anos da minha vida, não sei você, preocupado com aquilo que você não deveria fazer. E aí ele começa a descrever, né? Eu fiz um resumo aqui de algumas coisas. Paulo vai começar a falar assim, olha, nós somos o corpo de Cristo. E conforme os dons que Deus te deu, você sirva, você viva em serviço, né? Ou seja, sendo o corpo de Cristo, nós somos a extensão do que Cristo foi na Terra. Então, serviço é uma característica única, mas tem outras qualidades aí de serviço ou atuações, né? Isso, atuações. Como servir, né? Então, sendo o corpo, ele fala assim, ó, se você tem o dom, no caso de servir, de fazer algum serviço específico, então faça isso. De animar as pessoas, aquelas que estão tristes, anime as pessoas. Se repartir o que temos com o necessitado, não é aquilo que sobra. Uhum. Se alguém precisa da sua volta, Deus te deu esse dom, reparta. E se não deu também, reparta também, né? Exortar com amor. Se você tem pessoas que conseguem, né, exortar com amor e não ferem as pessoas, né? Ajudar com alegria. Vou ajudar porque eu tenho que ajudar. Não, com alegria. É uma coisa que você quer fazer. Amar sem fingimento, né? Com amor de irmãos em Cristo. Amar de verdade. Uhum. Trabalhar com entusiasmo e não ser preguiçoso. Ele menciona não ser preguiçoso. Então, uma coisa importante para Paulo não ser preguiçoso, né? Porque ser preguiçoso é até o oposto de servir, né? Só fazendo um parênteses aqui ainda no meio da lista, ele fala assim, ó, isso vai acontecer pela transformação da sua mente. Então não é algo que vai acontecer assim, um milagre aconteceu, agora eu tenho vontade de servir. Eu quero não ser dividir o que eu tenho, né? Não, eu só tenho aqui, ó, a comida para hoje, agora eu vou ter que dividir com ele que não tem nada. Não, isso não é natural. Isso vai ser transformado por Cristo, né? Certo. Suportar com paciência o sofrimento, ou seja, nessa caminhada vai ter muito sofrimento, porque Cristo também sofreu, e vai fazer parte dessa caminhada com Cristo. Pedir para que Deus abençoe os que nos perseguem. Essa aí acho que eu ainda não consegui até hoje, mas é uma coisa que aquele que caminha com Cristo deve ter em mente, né? Abençoar aquele que persegue. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Ou seja, ter um relacionamento de verdade com as pessoas, verdadeiro, se importar com elas, né? Uhum. Enfim, ser sempre humilde a ponto de fazer os serviços mais simples, ou seja, se colocar sempre à disposição para fazer qualquer coisa, seja ela qual for. Nem que ele ter que lavar um banheiro. Talvez que a maioria das pessoas fica não assim, quer, né? Ou lavar louça, ou varrer o chão. Tem mais simples, né? Enfim, mas fica um exemplo aí, né, pra galera. Então, você que está em Cristo, você tem que pensar nisso, né? Pague o mal com o mal? Não. Pague o mal com o bem. Porque Paulo aqui ele vai finalizar o capítulo 12 dizendo que
que a gente vença, que nós possamos vencer o mal com o bem. E ele dá a entender que só há essa forma de vencer o mal, com o próprio bem, né? Aí vem uma coisa que é bem... A gente já comentou aqui internamente, mas é muito difícil. Receber a aprovação do outro. Se possível, você viva o sofrimento daquele teu irmão lá, para que ele não precise passar por isso. Já que a tua fé já está mais forte que a dele. Você já está em Cristo, você já é um salvo. Você pode levar o prejuízo. Você pode levar o prejuízo dele no lugar dele, né? Legal. Né? E dê de comer e beber aos seus inimigos. E aí ele vai finalizar que pague, vença o mal com o bem. É difícil e às vezes as pessoas falam, né, que na graça, que pode ser uma graça barata, mas isso aqui é para as pessoas que vivem na graça, que têm certeza que são salvas. Sim. Elas podem pagar todos esses preços aqui para que as outras pessoas possam enxergar o Cristo que é nela. Para conhecer o reino. Para conhecer o reino. Então Paulo vem trazer um estilo de vida dos salvos, daqueles que estão em Cristo já. Então, talvez eu peço que você não se preocupe com aquilo que você não tem que fazer, né, mas com aquilo que você tem que fazer. Não tem para receber algo, mas faz porque você sabe quem é. É alguém salvo, é alguém que está em Cristo, que faz parte do corpo dele, que é a extensão de quem ele foi aqui na Terra. Sou eu e você. Ou seja, pelo esse texto aí, estilo de vida de alguém que está em Cristo, esse estilo de vida é de servidão, mas servidão em liberdade. Em liberdade, porque eu quero. Ele fala servir com alegria, não ser preguiçoso, né? Ou seja, o cara que não é preguiçoso está fazendo porque ele faz porque ele quer, porque ele entende, porque ele... Já foi gerada uma consciência, por isso que as pessoas têm que estar preocupadas em esse comportamento vir natural. Não. Mas a obra do Espírito vai gerar, que já começou, vai continuar, certo? Vai gerar uma consciência e aí você vai ter que lutar contra os seus próprios interesses egoístas, contra né? a rejeição que já Exatamente. existe em você, né? Legal, mano. E você acha como a gente deve se relacionar, aí ele vai trazer mais pra frente no texto, se relacionar com as autoridades do governo? Bom, a gente tem uma atitude de servidão, mas e com o governo, o que a gente faz? Se às vezes ele é até contra nossos princípios. Paulo vai falar isso no comecinho aí do capítulo 13, que nós devemos nos submeter aos governos deste mundo, porque eles foram estabelecidos por Deus, né? E a gente precisa lembrar que esse governo, ele está falando de um governo de Roma, da época dele, era um governo ultra duro, né? E talvez corrupto, que oprimisse as pessoas, mas eu acho que fazendo a conexão com o final do capítulo 12 e obedecer as leis desse mundo que servem para manter a ordem de alguma forma, que são diferentes das leis do reino, mas elas têm um propósito aqui, a gente vê que o Filho de Deus ele deve se manter como um bom cidadão, não criar caso, né? De maneira alguma. Se você alimenta e dá de beber até o seu inimigo, quem dirá aí pro governante que você está pensando agora e acha que ele é corrupto? Alimenta, ora por ele. Ore para que Deus o abençoe, não para que Deus o amaldiçoe. Isso está no capítulo 12. Serve também para os governantes. Então, a gente como filhos de Deus aí devemos manter as coisas, sendo bons cidadãos, dando bons exemplos, mesmo achando que está errado algumas coisas, né? Que é o que a gente falou no começo, que esse é o estilo de vida de quem está em Cristo. Exatamente. Certo. E o que Paulo diz mais pra frente, o que é cumprir a lei? Então, eu achei bem interessante esse texto, porque ele começa o texto, depois que ele fala de que a gente tem que obedecer aí o governo dessa terra, ele diz que quem ama os outros obedece toda a lei. Então, antes quando eu estava preocupado em não fazer algumas coisas, e eu puxa, hoje eu não consegui, eu menti, eu xinguei alguém, então Jesus disse que eu matei essa pessoa. Hoje não deu, né? Foi só 7, foi só 5. Tava preocupado com essa lista. Tá ruim na minha contagem. Tá ruim na minha contagem. Então, Paulo traz que é mais simples de explicar, mas talvez muito mais complexo de colocar em prática. É voltar para o estilo de vida que a gente falou no princípio, que é amar as outras pessoas incondicionalmente. Se ela te faz mal ou não, você deve amá-la. Paulo cita
até para não deixar nenhuma dúvida, logo depois ele fala assim, ó, quem ama as outras pessoas obedece à lei, ele cita alguns dos 10 mandamentos. Ele faz essa menção. Legal. Então, aí mais uma vez ele fala, amar é obedecer à lei. Porque o tempo de salvação está perto. Ou seja, o que eu entendi quando ele fala assim, ó, a salvação está chegando. A gente tem que viver dessa maneira porque a salvação está chegando. Ou seja, Cristo está perto de resolver o problema dessa terra. Uhum. Então, as pessoas, mais do que nunca, elas precisam ver com os próprios olhos o Cristo. E elas só vão ver isso através da minha e da sua vida. Como a gente já falou do estilo de vida, né? Ou da minha e da sua morte. A morte pro eu, né? E a vida de Cristo. Exatamente. E Ele nos chama para viver em luz, né? É ser luz para outras pessoas, tirar as pessoas dessa escuridão, do egoísmo, de achar, às vezes, que estar com Deus, servir a Deus, é simplesmente não fazer uma série de coisas. Quando, na verdade, é fazer muitas coisas estar em Deus. E não estar preocupado com aquilo que eu não devo fazer. E não estar preocupado com isso. Até porque, uma conversa interna aqui, a gente fala... Pensa nisso, você que está em casa. Quando você está amando as pessoas, cuidando de alguém, você tem tempo para fazer o que não deve? Se eu fosse você, eu pensaria nisso. Talvez Deus nos ocupou tanto para que nós sejamos transformados na mente e nem tenha tempo para que a nossa carne revele aquilo que ela deseja. Uhum. Né? E aí nós teremos luz, né? E Ele nos chama exatamente para isso, para mostrar quem Cristo foi aqui visivelmente para as pessoas e que elas possam experimentar de fato de quem Cristo é. Que, como Jesus disse, não adianta pôr a luz embaixo da cama, ela não vai iluminar nada. Tem que pôr lá em cima. E para isso alguém tem que morrer, né? Semente, ela morre para poder gerar vida, né? Exato. Gerar fruto. Legal. Eu acho que é isso, mano. É isso tudo? Ficou legal, cara. Eu gostei, até porque amarrou com o final de cumprir a lei foi amarrar com a parte de viver sempre em servidão, que foi o que você falou no início, né? E sempre tem a ver com relacionamento, sempre tem a ver com o outro, tem a ver com família, não esquecendo que a obra de Deus aqui é reunir uma família, é reconciliar essa família uns com os outros e com Ele. Inaugurando o reino. Inaugurando o reino que acontece agora, né? Não na sua plenitude, mas acontece. Amém, legal, cara. Valeu por estar aqui. Valeu que apesar da tosse você participou com a gente aí. Você tá meio mal hoje, né? Orem por mim para que eu melhore. Amém. E obrigado por você estar com a gente aí, que a gente possa trazer sempre mais relevância para vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu, galera.